Mais perto do Papa, estamos ao vivo aqui do estúdio da Canção Nova, na cidade de São Paulo, agora 13h. Esse horário que costumeiramente você se encontra com o Papa na catequese. Todas as quartas-feiras, a Canção Nova leva esse momento de formação tão especial com o Papa Francisco, direto do Vaticano. Esse mês de julho, o Papa faz uma breve pausa, porém ele segue em missão. Está no Canadá para sua 37ª viagem apostólica internacional. O Papa está no Canadá e o Sistema Canção Nova de Comunicação leva cada detalhe, porque você sabe, aqui você fica sempre mais perto do Papa. O Papa chegou ao Canadá no domingo e a viagem vai até sábado, dia 30. E olha, hoje à tarde, então, desde agora até 1h47, até quase 2h, né, a gente chega até a sua casa, talvez você fazendo seu almoço, você que já está descansando um pouquinho, para a gente refletir sobre os gestos dessa viagem, para você entender o contexto dessa viagem que é tão significativa, que o Papa disse tratar-se de uma viagem penitencial, né, tem todo o gesto, todo o significado, e para a gente aprofundar nessa viagem, no contexto dessa viagem, a gente não está sozinho, a gente recebe aqui o Frei Darley Zanon. Seja bem-vindo, religioso paulino, né, Frei? Olá, sim, religioso paulino, e obrigado pelo convite, obrigado, Rodrigo. Saudação a todos os telespectadores da Canção Nova. Uma alegria estar aqui presencialmente, depois de algumas participações online, né, que eu estou voltando para o Brasil agora. O Frei Darley, ele é religioso paulino, é um irmão, diretor editorial da Paulus, escritor, estudioso de comunicação, natural da cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, formado em filosofia, teologia, com especialização em comunicação, mestrado em comunicação, cultura e tecnologias de informação pela Universidade de Lisboa, autor de diversos livros e artigos, e acaba de chegar ao Brasil, né, Frei, após uma missão também como conselheiro geral da Pia Sociedade de São Paulo em Roma, após 14 anos vivendo fora do país, está de volta ao Brasil. Exatamente, exatamente. Tem um longo período e os últimos 7 anos, 14 anos fora do Brasil, os últimos 7 anos em Roma, pertinho do Papa, tivemos algumas oportunidades de estar próximo e ter audiências, e agora voltando para o Brasil com esse desafio de ser exatamente diretor editorial da Paulus aqui no Brasil, depois de um período de governo, né? A minha missão lá era um pouco diferente, mais administrativa, mais um pouco essa... acompanhar os grandes projetos pelo mundo, então agora são desafios diferentes, mas é sempre bom retornar a casa. Que bom, né? Então que Deus abençoe essa nova missão, esse novo ciclo que se inicia também. E o Frei Darley, ele já esteve no Canadá, inclusive nessa missão de conselheiro, ele visitou o Canadá, teve em Quebec, que o Papa chega hoje em Quebec, né, Frei? Exatamente, porque nessa função como conselheiro geral nós temos com missão acompanhar um pouco todas as nossas províncias pelo mundo. Então, eu tive a oportunidade de 2 vezes visitar a nossa comunidade do Canadá, que atualmente nós estamos somente em Quebec. Já tivemos outras comunidades, mas também com a redução de vocações. Hoje estamos só em Quebec, que é exatamente onde o Papa vai hoje. E eu tive a oportunidade de estar em 2016, 2019, visitando a comunidade, depois também a catedral, onde ele vai celebrar amanhã, e outros santuários e locais que o Papa certamente vai passar também. Legal, para a gente então acompanhar o Papa, né, e seguindo, tendo um pouco dessa percepção que é muito importante. O Frei dizia que ele esteve pertinho do Papa, né, Frei, a gente está acompanhando o Papa, a gente vê ele muitas vezes usando a bengala, às vezes com apoio ali, esses dias usou a cadeira de rodas. Quando o senhor fala que esteve pertinho do Papa, o senhor esteve bem pertinho mesmo, né? Recentemente, inclusive. Recentemente, nos últimos 2 ou 3 meses nós tivemos 2 oportunidades de cumprimentar o Papa e recebeu em audiência 3 vezes, na verdade. Foi em novembro passado, foi a memória do Beato Tiago Alberoni, que é o nosso fundador, porque completou 50 anos da sua morte, então ele concedeu uma audiência a toda a família paulina. Depois tivemos também a 90 anos da família cristã, que o Papa concedeu essa audiência a todos os assinantes da família cristã na Itália. Então foi um momento muito interessante, e ele nessas audiências já estava de cadeira de rodas, foi das primeiras audiências que ele participou assim de cadeira de rodas. Choca um pouco inicialmente, mas também entendemos que uma dificuldade com problema no joelho, como ele tem, é difícil caminhar, então se entende, mas muito bem disposto, e as mensagens também sempre muito positivas.
E muito recentemente, que foi praticamente a minha despedida de Roma, no dia 19 de junho, nós tivemos audiência porque foi o final do nosso capítulo geral. Então, mês passado. Mês passado, e era um grupo muito pequeno, nós éramos em 60 capitulares, então ele fez questão de nos receber e foi muito bonito porque ele tem o texto preparado, uma mensagem muito interessante, mas depois deixou de lado e dirigiu uma mensagem muito profunda no sentido da... Ele enfatizou muito a questão de uma comunicação que se faz com o coração, que se faz por vocação, que serve também para todos os comunicadores, e também para a Canção Nova, isso é muito interessante. Uma comunicação limpa, ele dizia muito isso, certamente pensando nas dificuldades que ele vê nas manipulações de informações, que estamos vendo também durante essa viagem, não é? Então, ele dirigiu essa mensagem de um modo mais aberto, de coração, espontaneamente, pedindo para que os paulinos fizessem essa comunicação limpa contra todo tipo de manipulação na comunicação e uma comunicação por vocação, não, obviamente, com profissionalismo, mas, sobretudo, por vocação. Foi muito interessante. Praticamente foi a minha despedida de Roma com essa mensagem muito significativa. Nossa, que despedida especial essa, né? O Frei, né, a gente está falando de Roma, a nossa equipe em Roma também preparou uma reportagem que nos ajuda a entender o contexto dessa viagem que é tão importante. Uma história de abuso e violência ocorreu entre o final do século XIX e as últimas décadas do século XX. O governo canadense criou escolas residenciais que funcionavam como internatos obrigatórios, onde crianças indígenas eram forçadas a deixar a própria cultura e assimilar a cultura europeia. Essas escolas, em que as crianças sofriam maus tratos, eram administradas pelo governo e pela igreja. Esta dolorosa lembrança para os pais veio à tona novamente em maio do ano passado, com a descoberta de uma vala comum que continha restos mortais de 215 crianças na escola de Kamloops, a maior deste sistema. No ano passado, os bispos canadenses pediram desculpas pelos erros. No dia 1º de abril deste ano, foi a vez do Papa Francisco fazer isso publicamente. Entre março e abril, o Papa recebeu em Roma mais de 30 delegações indígenas e sobreviventes das escolas residenciais. Na ocasião, eles compartilharam suas histórias e discutiram o trauma que continua impactando seus povos. Francisco, por sua vez, além do pedido de desculpas, confirmou seu desejo de viajar ao Canadá, o que se concretiza nesses dias. Os bispos canadenses têm trabalhado com os povos indígenas e comunidades em todo o país para apoiar um caminho de cura e reconciliação. A visita do Papa ao país é um passo significativo neste contexto e mais uma oportunidade de manifestar de maneira concreta sua proximidade. São gestos muito concretos, né, Frei? Exato. Então, foi muito bem expresso. O Papa dedicou essa peregrinação, ele chamou, né, peregrinação penitencial. Já pediu perdão, reconheceu os erros da igreja nesse encontro de abril com os grupos, que ele encontrou novamente presencialmente em Canadá, para reforçar esse pedido. Penso que esse é um gesto muito significativo, profundo, e está um pouco dentro daquilo que nós estamos habituados a ver do Papa Francisco, né? Ele não tem medo de expor a verdade, mesmo que essa verdade às vezes seja difícil, seja dura, seja um pouco uma ferida para a Igreja Católica, mas o Papa tem, durante todo o seu pontificado, ele já demonstrou que os erros do passado têm que ser reconhecidos e, por isso, ele não tem esse medo de pedir perdão, exatamente para olhar para o futuro e construir um futuro diferente, como é o objetivo dessa visita, não é? De se reconciliar com o passado para poder abrir um futuro com mais esperança, com mais comunhão, com mais paz. Isso é um gesto muito bonito, Papa Francisco. Acho que as palavras mais usadas nessa viagem são cura e reconciliação, né? Todo momento repete essas palavras, cura, reconciliação, e o tema da viagem, caminhemos juntos, é um convite, né? Quer contribuir para o caminho de cura e reconciliação já iniciado com as comunidades nativas, gravemente afetadas no passado de diferentes modos por políticas de assimilação cultural, dessas com participação de cristãos e membros de institutos religiosos. Frei, a gente viu ali a reportagem para a gente contextualizar. Muitas dessas escolas, elas eram do governo e estavam aos cuidados
de membros da Igreja Católica. Exato, exatamente. Então, essas escolas, sobretudo entre o século XIX, século XX, início do século, foram criadas como um projeto do governo, talvez por não entender ou não aceitar essa cultura nativa, procurar assimilar a cultura europeia, que era sobretudo francesa e inglesa, não é? E muitas dessas escolas, então, foram confiadas para a administração à Igreja Católica. Não era só a Igreja Católica, também tinha outros, tinha os judeus, tinha igrejas protestantes, mas praticamente metade dessas escolas, infelizmente, não foram administradas de um modo ideal, e o Papa tem reconhecido isso, não seguiram os princípios evangélicos, por algumas limitações. Obviamente também fizeram algumas coisas positivas, porque deram educação, mas no modo como foram administradas, talvez tiveram alguns exageros, tiveram abusos, e isso que é preciso corrigir. O Papa tem essa consciência, quando tomou conhecimento, sobretudo em abril, que teve essa declaração, né, dos povos indígenas que contaram essa história, então ele ficou muito tocado pelo modo como não foram administradas no modo cristão, evangélico, como deveriam ter sido, né? Bom, Frei, o nosso papo está muito bom, mas a gente segue agora por um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai ver ainda, tem a participação de um padre, Padre Sérgio, que está lá no Canadá, ele conta um pouquinho a percepção dele desses dias de viagem. Nós vamos conhecer também uma santa, Santa Caterina, uma santa nativa, a primeira santa nativa, reconhecida como santa pela Igreja Católica, e muito mais. Então não sai daí não, fica com a gente e aproveita também para seguir as redes sociais do jornalismo, CN Notícias, lá no Instagram. Até já! É a Canção Nova com você, mais perto do Papa, ao vivo do nosso estúdio aqui na cidade de São Paulo, na Vila Mariana. A gente segue acompanhando os passos de Francisco no Canadá. Essa viagem que não está tendo o esquema típico das viagens papais, porque a programação ela é centrada no percurso de diálogo e escuta. O Papa está indo para ouvir, para dialogar, de proximidade e solidariedade com as populações nativas do Canadá. Então, uma agenda aí repleta de compromissos oficiais, conosco aqui no estúdio, né, o Frei Darley Zanon, nos ajudando nessa conversa, nesse bate-papo, né, Frei? Então, muitos compromissos, né, 4 discursos oficiais, 4 homilias, uma saudação, e lembramos aí que o Papa se recupera do problema do joelho, que o impediu de visitar a África. Exato. No início do mês. Exatamente, Também tinha esse perigo de poder cancelar também essa viagem, né? Porque foi, de fato, na viagem ao Congo não podia ir, mas acho que o Papa fez questão de ir, porque é uma questão que está muito forte. Tanto que quando tivemos o Sino da Amazônia, vimos o empenho do Papa em defender as causas indígenas, a própria natureza, a ecologia, que já tem falado em vários temas, e isso tudo ele junta nessa viagem, né, que são temas muito fortes. Antes você comentava da questão da cura, reconciliação, mas também é muito forte a escuta, né? A escuta, né? São os gestos, né? Ele está indo para ouvir, para dialogar. Exato, isso foi o tema da mensagem da comunicação desse ano, mas é um tema muito recorrente na mensagem do Papa, ouvir e acolher, né? Então essas duas ações, penso que ele tem privilegiado durante essa viagem. É uma viagem atípica, de fato, e penso até a agenda um pouco mais leve, né? Vimos um pouco mais prolongado, menos compromissos seguidos, porque antes era uma agenda muito cheia, então é um pouco para também o ritmo. Para respeitar um pouco, né, a idade, né, o ritmo dele, né? Exato, mas ele está muito bem disposto, assim, né? Ao menos vimos pelas imagens, as fotos, sempre sorridente, sempre aquela imagem que ele põe o cocar também, né? Fica muito, muito forte, então parece que está num ambiente que ele se sente muito bem, quer dizer, apesar do tema ser muito forte, muito doloroso, em certo sentido, mas esses encontros fazem bem ao Papa, né? Esses encontros, diálogos fazem bem ao Papa. Ele consegue abordar esses temas que são tão difíceis de uma maneira muito humana, né? De uma maneira do Evangelho, né, Frei? Exato, exato. Sempre levando ali o toque de Deus, né? A cura, a reconciliação, lembrando dos avós, muitas vezes, né?
Sim, isso é muito importante. E, de fato, essa semana coincidiu, não é, com o Dia dos Avós, que foi ontem, em São Joaquim e Santana, e no domingo também a igreja celebrou o Dia dos Idosos e dos Avós. Então, todo esse discurso entrou muito forte nas homilias, nos pronunciamentos do Papa Francisco, que tem valorizado muito essa temática, porque ele reconhece a importância dos avós e desse diálogo intergeracional, que também na cultura indígena é muito forte. Então, eu acho que ressaltou em diversos momentos essa questão, não é, a importância da transmissão da cultura, transmissão das tradições de gerações, e sobretudo dos avós para os netos, não é? Então, coincidiu a semana, penso que foi escolhida provavelmente intencionalmente para ser nesse momento, mas porque a cultura indígena é muito forte, o senso de família e o respeito aos idosos e as tradições. O Frei, a gente tem uma participação agora que é do padre Sérgio Luiz Mafra. Ele é brasileiro e mora lá em Edmonton, cidade que o Papa deixou hoje, né? E aí o padre Sérgio, ele participou ontem da missa com o Papa e a gente vai acompanhar um pouquinho das percepções do padre Sérgio sobre essa viagem. Estamos chegando no final do terceiro dia da visita do Santo Padre aqui no Canadá. No dia de ontem, na segunda-feira, ele esteve reunido com um grande grupo de indígenas de diferentes comunidades. Pôde visitar uma antiga escola residencial, se encontrar com muitos desses sobreviventes, ouvi-los e pedir perdão em nome da Igreja por tudo aquilo que aconteceu no passado. Na parte da tarde, o Santo Padre visitou uma igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus e às Primeiras Nações, uma igreja onde muitos irmãos de diferentes comunidades indígenas participam e manifestam ali a sua fé. Nesta terça-feira, pela manhã, tivemos a missa no estádio, uma participação grande de católicos de muitos lugares do Canadá que vieram para se encontrar com o Santo Padre e, claro, com os nossos irmãos indígenas. E no finalzinho agora da tarde terminou a peregrinação ao Lago Santa Ana, um local de peregrinação anual onde a igreja organiza junto com os nossos irmãos indígenas que vão muitas vezes para passar mais de 3, 4 dias ali neste lago de convivência com celebrações. Enfim, o Santo Padre esteve lá, abençoou o lago, ocorreu uma celebração da palavra e mais uma vez o Santo Padre pôde manifestar o seu coração de bom samaritano aos irmãos que estavam reunidos. E o que eu posso dizer desta visita até aqui, neste terceiro dia, é que sim, o Santo Padre tem sido muito feliz. E isso eu tenho percebido tanto nos discursos e falas dos nossos irmãos indígenas, que reconhecem todo o esforço feito pelo Santo Padre para estar aqui um pouco mais de 5 dias ao longo dessa semana para se encontrar com eles, com os diferentes povos indígenas que habitam esta terra. Um senhor de 85 anos, uma viagem longa da Itália para cá, e mesmo com toda a dificuldade de locomoção, tem tido uma agenda muito cheia de encontros, celebrações, reuniões. E eu peço a você que continue orando por nós, continue orando pela igreja aqui no Canadá, para que este processo de cura e reconciliação continue acontecendo dia após dia e que o Santo Padre continue sendo feliz nesta sua peregrinação penitencial aqui nesta terra. Amém, Padre Sérgio, obrigado pela participação do senhor aí direto de Edmonton, no Canadá, e por trazer essas percepções, né, Frei, tão importantes para a gente e perceber os gestos do Papa, realmente de escuta, de solidariedade, mas também perceber que esse pedido do Papa de perdão, ele foi também acolhido.
Foi. Interessante que repetiu muitas vezes a palavra encontro, não é? Então essa eu penso que é uma característica do Papa Francisco, e desde o início do seu pontificado no Evangelii Gaudium falava da cultura do encontro. E aqui a gente vê a cultura do encontro em gestos concretos, e essa cultura do encontro que gera frutos, e de fato teve várias declarações, não é? Ontem mesmo, depois do encontro com esses 3 grupos, principais grupos indígenas, teve a declaração de um dos líderes, que não sei o nome na língua original, mas a tradução é Águia Dourada, não é o nome desse líder, que de fato agradecia o Papa pelo gesto concreto e por ter reconhecido esses erros do passado, e que isso ajuda a curar feridas, né? Ele na declaração dizia, não resolve todos os problemas, obviamente, ainda tem questões em aberto, né? Questões com o governo, questões com a igreja, mas são gestos que ajudam a curar essas feridas e ao menos elas param de sangrar, né? Então esse é um das declarações de um líder desses grupos, e eu li aqui esse é um que esteve nessas escolas, né? Então alguém que sofreu também, conhece por dentro, e ele é um dos que depois acompanhou todo o processo com ex-alunos. Então sentir essa declaração, esse reconhecimento de que o gesto do Papa faz bem, foi positivo, ajuda a promover a cultura do encontro, é muito interessante. E não só esse líder indígena, mas depois teve outras declarações, o próprio primeiro-ministro, né, do país, que foi o primeiro-ministro que, digamos assim, desafiou o Papa a ir até lá. Ele falou, olha, não basta pedir perdão, é preciso que venha aqui na terra dos indígenas pedir perdão. Exato. Tem um gesto muito bonito que... E o Papa aceitou humildemente, né? Exato, esse primeiro encontro do Papa Francisco, né? Ele disse que quando foi o encontro em Roma, entregaram a ele os mocassins, e como um penhor de que ele só poderia devolver no Canadá. Então, esse é um gesto muito bonito, muito interessante, né? Quer dizer, naqueles mocassins, obviamente, era de um internado, né? Da escola. Tem ali uma carga simbólica muito forte de dor, mas o Papa, obviamente, aceitou e se comprometeu a ir devolver no Canadá. Então, esse é um gesto simbólico que as lideranças reconheceram, né, de fato, como... foi publicado hoje também, penso, a declaração da governadora de Quebec, que ele vai encontrar amanhã, mas também que já reconhece, essa governadora é descendente, né, de uma dessas tribos por parte da mãe, e ela também reconhece esse gesto do Papa Francisco como muito positivo, com um sinal muito positivo de uma reconciliação, de perdão e de que traz esperança, né? Leva esperança não só para os povos indígenas, mas para a própria igreja canadense. Sim, o ensinamento, né, para todos nós. A gente falava aí desses povos, então ali é formado principalmente por 3 povos distintos, né? Os das primeiras nações, chamados assim, grupos que estavam no território canadense antes da chegada dos europeus, os Métis ou mestiços, nascidos do encontro entre indígenas e europeus, e os Inuit, que são povos do Ártico, que no passado eram frequentemente chamados de esquimós. Então são praticamente esses 3 principais grupos de nativos do país. E é legal a gente lembrar algumas frases, né, Frei? O Papa está pedindo perdão, vivendo esse processo de reconciliação, e também, né, não menos importante que isso, mas também deixando um ensinamento, uma mensagem. O Papa ontem ele destacava muito os idosos e os adolescentes. E ele chamava a atenção, porque a gente sabe que o Canadá, por vezes, corre esse risco, né? Não só o Canadá, todos os países, mas o Canadá principalmente, um país de primeiro mundo, de esquecer os idosos, mas também de esquecer os adolescentes. O Papa falava, não abandone, não deixe, é hora também de ouvir o grito dos idosos, o grito dos últimos, ele falava. É hora também de ouvir os gritos dos últimos, o clamor dos idosos, que correm o risco de morrer sozinhos, o grito de adolescentes que delegam sua liberdade a um celular ou às dependências. E nos questionamos, somos capazes de responder a esses gritos? Ao grito das periferias e dos indígenas. Exato. O Papa tem uma grande preocupação
com essa ruptura, né, de gerações, os idosos que são abandonados de uma parte, os adolescentes que também são deixados um pouco sem educação, sem formação, sem um acompanhamento. Então tem muita preocupação com essa ruptura e por isso ele insiste tanto no diálogo intergeracional. E é interessante que ele enfatizou muito a figura de Santana, de São Joaquim nesse percurso dessa viagem, porque é aqueles que obviamente, os avós de Jesus, que contribuíram certamente muito. Não temos no Evangelho, não temos as descrições, mas alguns apócrifos falam dessa relação, não é? Então é muito bonito. Os avós ajudam muito na educação dos netos e o Papa tem tentado restabelecer esses laços que um pouco a nossa sociedade perdeu. Então, quando eu estive no Canadá, se sente muito isso, uma sociedade muito envelhecida, muito também descristianizada, não é? Então se perdeu muito também os valores do catolicismo, os valores da fé. Então essa ida do Papa também espero que contribua nesse sentido, de retomar alguns valores, sobretudo o valor da família, esse valor do diálogo, da acolhida, a cultura do descarte, o respeito, né? Contra a cultura do lá descarte. Lá onde o aborto exato. é liberado, a eutanásia é liberada, o uso de drogas, né? Isso tudo fere a vida, né? Exatamente. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida plenamente, né? Exato. Ele, acho que foi na homilia de ontem que ele falava da revolução da ternura, Muito que o Evangelho, que Jesus Cristo expressa no Evangelho, não é? Então essa uma expressão muito forte quando falamos das revoluções que causam dor, que causam guerra. Então ele propõe uma outra revolução, que é aquela que parte do Evangelho, que é a revolução do amor e da ternura. Né? Foi muito interessante. Ele estava ali à beira do lago de Santana, né? Aquele lago que tem um significado muito grande para o país, para os indígenas. E ele lembrou que Jesus também tinha um lago, Exato. O Lago da Galileia. Ele falava que naquele Lago da Galileia, Jesus ensinou uma revolução, que era uma revolução que não era violenta, que não era com armas, mas era a revolução do amor. Do amor, exatamente. Essa é uma mensagem muito forte, que é o que ele tenta promover, né? De fato, isso é o que ele quer promover, e sobretudo nessa viagem, que encontrou um contexto um pouco hostil, um pouco de dor, não é? Então ele tenta levar essa mensagem de esperança e de amor, sobretudo. Frei, agora a gente vai conferir um trecho da agenda do Papa, porque ao meio-dia, agora há pouco, o Papa deixou a cidade de Edmonton e seguiu para Quebec, né? Então Edmonton, uma das cidades mais populosas lá do país, com 800 mil habitantes, e ele chega hoje em Quebec. Confira então a agenda do Papa Francisco para os próximos dias. Francisco chega ao Aeroporto Internacional de Quebec às 4 da tarde e participa da cerimônia de boas-vindas com as autoridades locais. Em seguida, se encontra com representantes das populações indígenas e com o corpo diplomático. Na quinta, o dia começa com uma missa no Santuário Nacional de Sainte-Anne, em Beaupré, às 11 da manhã. À tarde, participa das vésperas com bispos, padres consagrados e agentes de pastoral na Catedral de Notre-Dame, em Quebec. Na sexta-feira, Francisco se encontra com jesuítas no Arcebispado de Quebec. Logo depois, 15 para meio-dia, tem um encontro com a delegação de indígenas com transmissão pela TV Canção Nova. Após esse último compromisso em Quebec, segue para Aqualit, uma ilha do Bafim. No final da tarde, o Papa se reúne com alunos das ex-escolas residenciais e depois participa do encontro com jovens e idosos na praça da Escola de Ensino Fundamental. Então, segue para a cerimônia de despedida no aeroporto e embarca para Roma, às 15 para as 8 da noite. A chegada em Roma está prevista por volta das 8 da manhã no sábado. Muito bacana, né, Frei, a gente perceber essa agenda, apesar dela não ser tão cheia, mas é bastante coisa. Sim, é intensa, tem muitos encontros, diferentes grupos. Interessante que em Quebec, então, ele vai encontrar também não só os grupos indígenas, mas também tem muitos encontros diplomáticos, não é? Diplomáticos, encontros com agentes de pastoral, com jovens e idosos, exato, né? Exato, ali é muito mais variado esse momento em Quebec, inclusive com os jesuítas também, que ele sempre encontra nas viagens. Religiosos, com os consagrados. Religiosos, então em Quebec vai ser um pouco mais variado. Muito legal. Olha, a gente está aqui nesse bate-papo, levando até você essa viagem do Papa Francisco ao Canadá. É a 37ª viagem apostólica internacional,
com uma característica especial definida pelo próprio Papa. É uma viagem penitencial. Ele tem essa missão de levar reconciliação, levar cura, e é isso que a gente espera também levar até você, que você também seja tocado por todo esse processo de reconciliação, de cura, que todos esses gestos do Papa levem cada um de nós também à reflexão em que nós precisamos buscar reconciliação, buscar cura, a quem nós precisamos pedir perdão, dar perdão. Que esses gestos do Papa realmente ajudem você na sua busca por crescimento, por santidade, e a gente segue acompanhando a viagem do Papa, afinal, aqui na Canção Nova, você fica sempre mais perto do Papa. A gente tem um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais coisa legal, a gente vai conhecer a primeira santa reconhecida pela Igreja Católica, primeira pessoa nativa, indígena, reconhecida como santa pela Igreja Católica. E tem também participação da nossa central de notícias, porque após o programa, mais tarde, o Frei Darley tem participação no Instagram do CN Notícias, né, Frei? Exato, exatamente. Já preparamos já também a continuação desse programa. Isso aí. Então, os internautas podem interagir, deixar o seu comentário lá nas redes sociais para participar conosco também dessa conversa, dessa interação nas redes sociais. Até já! Estamos de volta, agora 1h37, estamos ao vivo no nosso estúdio da TV Canção Nova aqui em São Paulo, acompanhando cada passo do Papa Francisco no Canadá. E olha, a gente já volta conhecendo uma história muito especial, é a história da primeira nativa americana reconhecida como santa pela Igreja Católica. Seguimos, então, conhecendo essa história. Ela nasceu em 1656 na aldeia Mohawk de Azernenon. Sua mãe era uma Algonquin, que foi capturada pelos Mohawks e que tomou um chefe Mohawk por seu marido. Ela contraiu varíola aos 4 anos de idade, que deixou cicatrizes em sua pele. As cicatrizes foram fonte de humilhação em sua juventude. Ela era comumente vista usando um cobertor para esconder o rosto. Pior, toda a sua família morreu durante o surto. Catherine Tekakwitha foi posteriormente criada por seu tio, que era chefe de um clã Mohawk. Catherine era conhecida por ser trabalhadora qualificada, diligente e paciente. No entanto, ela se recusou a se casar. Quando seus pais adotivos lhe propuseram um pretendente, ela se recusou a aceitar a proposta. Eles puniram dando-lhe mais trabalho para fazer, mas ela não cedeu. Em vez disso, ela permaneceu quieta e diligente. Eventualmente, eles foram forçados a ceder a aceitar que ela não tinha interesse em casamento. Aos 19 anos, Catherine se converteu ao catolicismo, fazendo voto de castidade e prometendo casar-se apenas com Jesus Cristo. Sua decisão não agradou seus pais adotivos e nem aos vizinhos. Alguns começaram os rumores de feitiçaria. Para evitar a perseguição, ela viajou para uma comunidade cristã nativa ao sul de Montreal. Segundo a lenda, Catherine era muito devota e colocava espinhos em seu colchão. Muitas vezes orava pela conversão de seus companheiros Mohawks e, segundo os missionários jesuítas que serviam a comunidade onde ela morava, muitas vezes jejuava e, quando comia, manchava a comida para diminuir o sabor. Em pelo menos uma ocasião, ela se queimou. Tal automortificação era comum entre os Mohawks. Catherine era muito devota e era conhecida por sua devoção inabalável. Ela também estava muito doente. Suas práticas de automortificação e negação podem não ter ajudado sua saúde. Infelizmente, após 5 anos após sua conversão ao catolicismo, ela adoeceu e faleceu aos 24 anos, em 17 de abril de 1680. Seu nome, Catherine, é a forma Mohawk de Catherine, que ela tirou de Santa Catarina de Sena. Santa Catherine Tekakwitha foi canonizada pelo Papa Bento XVI em 21 de outubro de 2012. Ela é padroeira da ecologia, do meio ambiente, dos exilados e dos nativos americanos. Seu dia de festa é 14 de julho. Em 1656, na aldeia Mohawk de Azernenon, sua mãe era uma Algonquin, que foi capturada pelos Mohawks e que tomou um chefe Mohawk por seu marido. Ela contraiu varíola aos 4 anos de idade, que deixou cicatrizes em sua pele.
As cicatrizes foram fonte de humilhação em sua juventude. Ela era comumente vista usando um cobertor para esconder o rosto. Pior, toda a sua família morreu durante o surto. Catherine Tekakwitha foi posteriormente criada por seu tio, que era chefe de um clã Mohawk. Catherine era conhecida por ser trabalhadora qualificada, diligente e paciente. No entanto, ela se recusou a se casar. Quando seus pais adotivos lhe propuseram um pretendente, ela se recusou a aceitar a proposta. Eles puniram dando-lhe mais trabalho para fazer, mas ela não cedeu. Em vez disso, ela permaneceu quieta e diligente. Eventualmente, eles foram forçados a ceder a aceitar que ela não tinha interesse em casamento. Aos 19... Que história incrível, hein, Frei? De Santa Catarina, nativa, reconhecida como santa. Que história de vida, hein? Interessante, bonita. Eu não conhecia a história da santa, mas vemos também a universalidade do cristianismo, né? Que a fé que pode tocar todos os corações, todas as culturas, e um grande exemplo de enculturação também da fé, e sem perder as características originais, ela viveu a fé dentro do seu ambiente. Então isso é muito, muito bonito, essa de testemunho de vida, né? E é interessante também que o Papa, amanhã está previsto ele encontrar na visita à catedral também a visita ao túmulo do primeiro bispo, que também é santo, primeiro sim. bispo canadense, que também é santo, que foi ele próprio que canonizou logo no início pontificado, 2016. Então é interessante também, quer dizer, o Canadá também é rico de santidade, não é? É muito importante a gente mostrar isso, porque se por um lado a gente mostra que a igreja está reconhecendo erros de seus membros, há muita coisa incrível, uma história, assim como as próprias catedrais, as obras que ficaram representam isso, né? Uma história de santidade. E o Papa dizia, também na igreja, joio se mistura com trigo bom. Né? Foi precisamente por causa desse joio que desejei fazer esta peregrinação penitencial, recordando o mal sofrido pelas populações indígenas, da parte de tantos cristãos, e pedindo perdão e lamentando. Se a gente recorda os erros que foram cometidos, mas a gente recorda quanto trabalho bom foi feito, como que resultou na santidade de Catarina ou do bispo. Exato, o bispo até chama Francisco, né? Então talvez por isso a ligação do Papa Francisco. Mas interessante isso, que essa viagem também mostra que a igreja, obviamente, errou no passado, mas são exceções, não é? Então, isso também é importante destacar, não é a regra, são exceções, e quando essas exceções são reconhecidas, obviamente temos que pedir perdão e reconciliar, mas os bons exemplos, não é? E o Papa enfatizou também na homilia de ontem, quando falava da Revolução do Amor, que o Evangelho propõe um testemunho de vida, e essas ações que aconteceram no passado são contra-testemunho, então são de fato exceções que devem ser eliminadas da vida da igreja, né? O futuro, exatamente para não se repetirem. Se reconhece, pede perdão no passado para que não se repitam e se mantenham na memória, mas que não se repitam no futuro, né? Que no futuro cada cristão seja capaz de dar o testemunho do Evangelho a partir de Cristo, e não esse contra-testemunho que alguns, mesmo católicos, deram no passado. E a gente pode lembrar, Frei, que em 2002, então 20 anos atrás, aí, teve a Jornada Mundial da Juventude no Canadá, né, lá em Toronto, que também foi ali um momento de expressão da fé do mundo todo, mas expressão também da fé dos canadenses, né? Foi João Paulo II, né, na época. João Paulo II. João Paulo II está fazendo 20 anos agora. Exato, visitou 2 vezes o Canadá também, então é um pouco nessa continuidade. E um dos encontros do Papa Francisco será com os jovens, né, em Quebec, com os jovens. Então um pouco também, certamente para retomar essa tradição, os idosos e os jovens, e essa comunhão, união de todas as gerações, né? Isso, o Papa Francisco vai dar continuidade também àquilo que o João Paulo II sempre promoveu. O Frei, a gente já está chegando ao final do nosso programa, mais perto do Papa, mas lembrando que essa conversa, esse bate-papo não encerra aqui não, continua nas redes sociais. E antes ainda, a gente vai acompanhar agora, porque a equipe do site de notícias da Canção Nova, que é noticias.cançãonova.com, faz uma cobertura completa dessa viagem. Então você pode já acessar aí o site, conferir os discursos na íntegra, estão todos lá à sua disposição, vídeos, reportagens,
E tem também, o pessoal tem um convite para a gente. Vamos conversar então agora com o Ronald Oliveira, direto da Central de Jornalismo da Canção Nova. Olá, Rodrigo, boa tarde a você e a todos os que acompanham o programa. Aqui na equipe de web, nós também acompanhamos passo a passo do Papa Francisco no Canadá. Em nosso site estão todas as notícias sobre a viagem, inclusive os discursos e homilias do Santo Padre na íntegra. Uma cobertura completa também você encontra nas redes sociais. E hoje às 15 horas, o Frei Darley também estará conosco no nosso Instagram, @CNNoticias, com uma entrevista exclusiva, complementando esse encontro que vocês já estiveram aí no estúdio. Então anote aí, 15 horas no Instagram, @CNNoticias, como também no Facebook e Twitter. Até mais! Até mais, Ronald. Obrigado. Frei, tem como adiantar um pouquinho o que vai ser essa conversa às 3 da tarde lá no Instagram, @CNNoticias? Um pouco essa continuidade, alguns pontos específicos. Eu lembro que eu comentei algo sobre o logo dessa visita também. Nós falamos do lema, mas também tem o logo. E para retomar, penso que é importante enfatizar, né? Porque lá dos diálogos era a questão da manipulação que a mídia um pouco sensacionalista tenta fazer das viagens em geral e especificamente sobre essa viagem. E é interessante, então, os cristãos católicos buscarem nos meios católicos as fontes e aprofundarem, como tem toda essa variedade, os discursos na íntegra, é uma forma de estar bem informado e não se deixar manipular, talvez, por uma mídia mais sensacionalista ou que tem outros interesses, né? Então, é importante esse convite de continuar a aprofundar o tema nos meios confiáveis. Legal. Frei, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente espera que a gente possa ter outros momentos, assim, para a gente ficar perto do Papa, acompanhando os discursos dele e outros assuntos. O Frei tem diversas obras, né, Frei? Você é escritor, a gente já mostrou aqui o livro de São José, mas os seus livros, como que o pessoal pode conhecer seus trabalhos? Praticamente todos os meus livros foram publicados pela Paulus, alguns, então, nesse campo da espiritualidade, outros no campo da comunicação. Tem parábolas? De parábolas, então, catequéticos, mas muito no campo da comunicação. Tem o Comunicar o Evangelho, que é para aprofundar os documentos do Papa, exatamente os documentos dos Papas, de todos os Papas sobre a comunicação. E esse de São José, que é praticamente o último livro, que é um romance que trata da vida de São José em forma romanceada. E é interessante porque em Quebec, não na cidade de Quebec, mas em Montreal, tem o maior santuário de São José, praticamente, eu acho que é o maior do mundo, e foi uma alegria muito grande quando eu visitei. Olha que legal. Então, está ali no contexto do Canadá também, o maior santuário de São José está no estado de Quebec, na cidade de Montreal, e eu me inspirei bastante também, porque ali tem um grande centro de estudo sobre São José, para escrever esse livro sobre São José. Encontra em toda a rede Paulus de livrarias, ou através do site também. Legal, obrigado, Frei. Bom, o programa Mais Perto do Papa fica por aqui. E a gente se encontra à noite no CN Notícias, no Canção Nova Notícias, às 6:45. Acompanhe então o Canção Nova Notícias, 6:45. E ao longo do dia você segue bem informado, acompanhando a visita do Papa. Durante toda a semana teremos informações da viagem do Papa. No Canção Nova Notícias, edição da manhã, da noite, boletins ao longo do dia, programas especiais e cobertura completa, como o Ronald já falou lá no Instagram, @CNNoticias, e no site noticias.cançãonova.com. Obrigado, Frei, obrigado para a nossa equipe, todo mundo que trabalhou para esse programa chegar até você e levar o Papa para mais perto de você. E a gente encerra agora com um clipe, Frei, com os melhores momentos da visita do Papa ao Canadá. Valeu. Muito obrigado, Rodrigo, e obrigado a todos que nos seguiram. Tchau, pessoal.